Bem, espero que vocês estejam se cuidando. Eu sou o Thiago, professor de Filosofia e Sociologia do Cuca, e venho hoje então para dar sequência à nossa matéria de filosofia, na nossa terceira aula, para a gente falar sobre Platão. Bom, antes de a gente começar a falar sobre Platão, como vocês viram na aula anterior, eu dei uma pequena introduzida sobre Sócrates e sobre o que seria um pouco do surgimento da democracia ateniense, né, e desse novo período da filosofia, denominado de período antropológico ou período socrático. E ele tem justamente essa característica de trazer o nome de Sócrates, óbvio, mas também de ser caracterizado como período antropológico, porque é uma passagem entre aquela noção cosmológica que a gente tem com os pré-socráticos, ou seja, com os naturalistas, que vão se preocupar qual é a arqué que rege todo o funcionamento da physis e levantar um debate em torno disso, para uma passagem do próprio ser, ou seja, que as consequências da realidade do mundo em que vivemos, né, do que observamos, sempre é uma causalidade de fatores existentes pelo próprio ser humano. Ou seja, o ser é a medida de todas as coisas. E essa é uma ideia posta justamente também pelos sofistas, que apesar de colocarem pra gente um conceito de que a verdade é relativa, algo que Sócrates é fortemente contrário e coloca de uma outra forma com que a gente vai ver, ambos têm esse mérito de estabelecer essa noção de que agora o foco da filosofia não mais é a natureza, mas sim o ser, certo? Então, Sócrates tem uma curiosidade, né? Tudo que a gente conhece de Sócrates foi passado pelos seus discípulos ou por outros escritos. Porque Sócrates mesmo não escreveu nada. Todo o conhecimento que ele deixou na polis, né, foi através da oralidade. Então, através dos debates que ele propunha e da sua própria vivência. Aquilo que a gente conhece concretamente, em grande parte foi escrito por Platão, em diálogos estabelecidos nessa primeira fase, né, da filosofia platônica, aonde ele vai colocando diálogos que Sócrates e outros atenienses tiveram e a importância e a relevância do debate que foi levantado. Tendo essa noção, Sócrates vai ser um grande crítico, então, da retórica e dessa verdade que não é absoluta. Por quê? Para Sócrates, não basta apenas o ser, né? Mas o ser estar situado no centro da filosofia. Porque para os sofistas, a questão da verdade ser relativa fazia com que esse ensinamento fosse passado através de uma troca monetária, ou seja, nem todos tinham acesso a esse conhecimento, e esse conhecimento ele era construído de forma com que satisfazesse alguns interesses pessoais. Ou seja, a filosofia está completamente subordinada ao ser, né? E quando isso acontece, faz com que a verdade se torne relativa no ponto que você não mais se importa naquilo que se está dizendo é condizente com a realidade, mas apenas que se aquilo que se está dizendo seja aceito pelo ouvinte, para quem você está expondo, né? Então, compensa muito mais nessa lógica o modo como você expõe isso e os argumentos que você coloca para construir a verdade em torno de um tema. Não necessariamente fazendo com que a verdade esteja ali, fazendo um tipo de enganação, um tipo de truque, né? Sócrates, por outro lado, vai buscar a própria verdade em essência e vai trazer pra gente um conceito de que a filosofia, esse período agora focado no ser, a filosofia deve ser subordinada não apenas ao ser por si e em si, mas à própria cidade, ou seja, à própria polis. Ele vai discutir, além de coisas do próprio ser, sobre o que é ser um bom cidadão, sobre a própria polis, sobre a própria estrutura dela, né? E algo que a gente conhece sobre o fim de Sócrates, dando um spoiler para vocês aqui, mas que vai ser útil, prometo, é que ele morre. E ele morre condenado pela própria democracia ateniense. E a gente vai entender ao longo dessa introdução o legado que ele deixou com esse ato para a própria história da filosofia ocidental, né? Para tudo que decorre disso depois e pela própria crítica da democracia.
pela própria noção de que isso é completamente condizente com a filosofia estabelecida por ele. E a gente vai entender isso melhor então. Na busca, tendo esses conceitos em mente, do que Sócrates queria atingir como verdade e qual era o papel da filosofia que ele gostaria de que existisse, né, e que ele acharia que era o correto a existir, ele vai estabelecer um método que desenvolve a sua própria filosofia em busca dessa verdade, que é a maiêutica. A maiêutica, então, ela vai se consistir na condução do interlocutor, ou seja, aquele com quem está dialogando Sócrates, em busca do próprio conhecimento através de si próprio. Porque Sócrates tinha essa noção, e é aí o ponto essencial em que ele diverge dos sofistas, aonde os sofistas entendem a verdade como algo mutável, algo relativo. Sócrates entende o contrário, ou seja, entende a verdade como algo em essência, que não pode ser relativo pelas causas de quem está falando e pelo modo como está falando, justamente porque, para o filósofo, a verdade estaria presente ali no cerne do ser. Ou seja, a verdade estaria presente por mais que você não soubesse daquilo, aquilo seria atingido diante do seu próprio conhecimento. E é aí, então, que ele tem aquela noção, que é aquela grande frase, né? Que só sei que nada sei. Ao dizer isso, ele entende que todos os conceitos colocados até então pela sua própria vivência devem ser repensados. Você, portanto, deve começar do zero nesse processo de conhecimento. Algo estabelecido também por outros filósofos ao longo da história ocidental e que a gente vai averiguar isso. Ou seja, por exemplo, quando a gente tem Descartes, ele está propondo justamente nessa noção, essa coisa de começar do zero, compreender as suas próprias limitações e compreender a própria noção de que a verdade por muitas vezes não é aquilo que se está em contato, mas algo completamente diferente. Então, para Sócrates, como é que você atingiria essa verdade através desse processo de condução do interlocutor? Sócrates teria um processo onde ele incitaria, né, diálogos com pessoas diversas, divergindo desses diálogos com cada qual personalidade diferente que ocorresse ali. Então ele deixaria aquela pessoa com quem ele estaria conversando expor pontos que fizessem parte de sua própria vivência, do seu próprio cotidiano e que, consequentemente, ele se sentisse na propriedade para falar sobre aquilo. Entendendo essa noção, ele deixaria a pessoa começar a falar. E em sua noção como ouvinte, fingiria que de nada sabe. Isso consiste em uma parte importantíssima, que é a ironia socrática, né? Por muitas vezes Sócrates é retratado como alguém muito com um humor bem pontual, né? Alguém muito irônico em suas falas e nos debates ali existentes, justamente por causa que ele finge não saber de nada, levando a pessoa cada vez adentrar o próprio assunto que foi escolhido por ela e desenvolvido por ela. Então Sócrates, nesse entender de nada saber e de perguntar frequentemente sobre tudo, portanto, a cada momento que a pessoa colocaria um novo conceito sobre aquilo ou uma nova linha lógica, Sócrates faria perguntas incessantes, levando a pessoa a sempre se questionar sobre aquilo que estava sendo dito. Esse desenvolvimento da argumentação, na noção do método da maiêutica, faria com que o interlocutor percebesse a sua própria ignorância conforme fosse falando e, nesses parâmetros, estabelecesse novas diretrizes para se buscar o conhecimento. Sendo assim, essa noção de conduzir o interlocutor pela própria ignorância, mostrando para essa pessoa com que ela não sabe tanto assim quanto ela pensava e de que aquilo não faz tanto sentido quanto ela achava que faria, fazendo essa pessoa entender
que não se sabe de nada, que a única certeza que se tem é da não sabedoria. E então, consequentemente, de uma necessidade muito grande de se partir na busca desse conhecimento, na busca pela verdade em essência. Isso é o ponto principal do que se consiste a maiêutica. E, justamente, o nome desse método é uma alusão à mãe de Sócrates. Mãe de Sócrates era uma parteira. E assim como as mães, no processo natural de parir ali o seu filho ou a sua filha, nessa noção de algo que faz com que se humanize, né? É algo inerente ao ser humano essa prática. Portanto, é um conhecimento que ali está presente. O que a parteira faz? A parteira conduz. A parteira não está incitando um novo conhecimento naquela mãe que está parindo um bebê naquele momento. Ela apenas está conduzindo algo que já é inerente à própria mãe. Sócrates traz essa alusão para colocar todo o sentido do seu método filosófico. Portanto, o conhecimento que já estaria posto nas diversas pessoas só se poderia ser alcançado, né? Atingir esse conhecimento, atingir a verdade em essência, pela própria pessoa, pelo um entendimento de que se você não sabe de muita coisa, então você reconhece a própria ignorância e vai em busca dela. Sócrates seria a parteira, que só conduz aquela movimentação, mas que no final das contas a autonomia tem que vir do próprio ser. Essa noção estabelecida por ele, e aí a própria crítica, né, da democracia ateniense fez com que ele fosse acusado então de corromper os jovens, promover novos cultos e não aceitar os deuses. E isso ocorre justamente pelo motivo de que a democracia ateniense, como vimos anteriormente, não tinha um voto que era universal. Portanto, apenas homens livres, adultos, filhos de pai e mãe atenienses e que não eram então escravos porque eram homens livres e não eram estrangeiros porque tinham essa própria naturalidade da polis, poderiam votar. Essa noção estabelece um voto onde a própria democracia não é guiada por todos ali que estão dentro da polis e agregando ao seu próprio funcionamento, mas cria um círculo que toma as decisões por todos. Então a democracia ateniense, por mais que fosse uma democracia direta, é alvo de críticas tanto por parte de Sócrates quanto por parte de Platão, por exemplo, que veremos nessa própria aula. E aí, por causa desse incessante questionamento de Sócrates, livremente nas ruas, e assumindo sempre que só sei que nada sei, assumindo a própria ignorância, ele corrompe, e aí digo não corromper num sentido pejorativo, mas ele corrompe a estrutura vigente daquela democracia. Portanto, ele representa um tipo de ameaça para aquelas pessoas que tomam as decisões, porque ele justamente questiona toda aquela formação e diz pra gente que aquela formação é constituída por seres humanos, pelo próprio ser, e é algo gerado pelo próprio ser, ou seja, não é algo vindo do divino, por um direito divino, ou uma estrutura que é estabelecida a priori. Essa noção, então, do julgamento de Sócrates é algo muito importante no pensamento ocidental. E ele é muito importante porque Sócrates foi condenado por mais ou menos um júri de 50 pessoas e, ao ser condenado a beber a cicuta, né, dizem de muitas maneiras que ele teve muitas oportunidades de fugir dali, com seus discípulos, com as pessoas que o apoiavam, e que nem mesmo o próprio júri acreditava que ele fosse realmente tomar a cicuta. Mas ele trama essa vingança e consolida sua própria crítica à democracia justamente no ato de beber, porque ele diz que se a democracia assim determinou,
ou seja, se é a vontade da maioria, não tem por que ele não fazê-lo. Então, ao beber a cicuta, Sócrates se mata, cumpre a pena que foi determinada para ele e mostra essa possível tirania existente mesmo nessa democracia direta. E aí isso é um grande legado que ele deixa pra gente no pensamento filosófico ocidental e não somente no pensamento acerca da própria democracia, mas em todo o seu método de constituição da verdade mesmo. Agora, então, entrando no contexto histórico vivido por Platão, Platão vai viver de 428 a 347 a.C. E ele está vivenciando esse segundo período da filosofia. Óbvio, ele é discípulo de Sócrates, como foi dito anteriormente. Consequentemente, se opõe aos sofistas e à concepção de que a verdade não pode ser atingida. E busca a verdade em essência, a verdade por si e em si, a verdade que não pode ser maleável, a verdade que não é atingida apenas pelos sentidos ou apenas pelo modo que é exposto, mas a verdade em si, independente de todos esses conceitos existentes. Platão vai estabelecer um método filosófico diferente daquele estabelecido por Sócrates. Enquanto Sócrates coloca pra gente a maiêutica, que é a condução do interlocutor ao seu próprio conhecimento, Platão estabelece a dialética. A dialética é um conceito que ele é fundamental para o surgimento da filosofia. Ele está presente, por exemplo, em Heráclito, quando diz da mutabilidade das coisas de forma incessante. Mas é Platão responsável aqui por disseminar, ou seja, popularizar e dar uma importância filosófica muito grande para o termo dialética e para esse método que vai ser constituído aqui, não só por ele, mas consequentemente por outros autores que são posteriores a ele, tanto discípulos quanto pessoas que vão entender e buscar isso em outros períodos, como na filosofia medieval, por exemplo. A palavra dialética ela é derivada do grego que é dialetike. E essa dialética ela representa contradição. Contradição por quê? Platão entende que o filósofo não deveria ser um mero condutor, ou qualquer pessoa não deveria ser um mero condutor do outro à própria verdade. Mas que a verdade sempre seria tirada através dessas contradições existentes. Então, para a gente tomar isso de forma mais material, imaginem duas pessoas conversando. Na noção de Sócrates, você tem a pessoa A, que está expondo as propriedades de seu ponto, e a pessoa B, que está de ouvinte. A pessoa B, então, se mostraria como leiga, por mais que não o fosse. Então, ela faria questionamentos incessantes, ela mostraria para a pessoa A, que está expondo os pontos, que ela por muitas vezes não sabe de muita coisa, porque a cada vez que ela faz mais perguntas, essa pessoa tem que expor o seu ponto, e cada vez fica mais difícil de interligar aqueles pontos e ter uma coerência naquele todo, fazendo então com que essa pessoa A, que está expondo o ponto, se perca em sua própria fala e reconheça sua própria ignorância e trilhe novos rumos para buscar esse conhecimento. Já Platão, nesse mesmo diálogo, dirá que o modo como se chega à verdade é entre as falas da pessoa A e da pessoa B, mas não uma conduzindo a outra, então se fazendo como leiga e fazendo perguntas incessantes e através de um tom irônico também, mas que elas expondo as contradições existentes nos pontos, chegassem a um consenso daquilo. Então, se você tem a pessoa A expondo sobre um ponto, a pessoa B, ao invés de só perguntar e deixar que essa pessoa seja conduzida, faria um outro tipo de questionamento. Um questionamento onde ele colocaria uma hipótese contraditória. Por exemplo, e se tal coisa acontecesse? Fazendo com que essa pessoa, ou a si mesmo, pensasse num outro caminho desse mesmo assunto, gerando sempre contradições e mostrando essas contradições dentro dos assuntos, gerando então uma nova concepção daquilo debatido por duas pessoas.
Então vocês conseguem compreender que enquanto Sócrates conduz alguém por si só, ou seja, uma pessoa apenas fala e chega no seu próprio conhecimento, Platão estabelece um diálogo entre duas pessoas que vão mostrando as contradições existentes no assunto e através dessas contradições, ou seja, através da dialética, estabelecem um novo parâmetro para o que seria a verdade, né? E então a gente pode tomar esse método como um método de discussão em oposição a esse método de condução, né? Entrando aqui então agora num ponto muito importante e muito conhecido de Platão, que é a teoria das ideias. A teoria das ideias, como a gente já tem essa concepção, tanto do que foi estabelecido por Sócrates, do conhecimento estar inerente ao ser, e o que foi estabelecido pelo próprio método platônico, da dialética, ou seja, do diálogo, da contradição, da discussão, para essa nova verdade ser gerada, né? Essa nova verdade não, mas para a verdade em si ser atingida, perdão, a gente tem a teoria das ideias como uma dialética composta por dois pensamentos, que já vimos. O de Heráclito, então Heráclito que diz que nunca se pode entrar no mesmo rio duas vezes, porque para Heráclito tudo é mutável, ou seja, o homem muda a todo instante e o rio muda a todo instante. Então a partir do momento que você entrou naquele rio, quando você saiu e entrou de novo, ele já o rio em si é diferente e o próprio homem é diferente. Então essa constante mudança que não é percebida pelos sentidos só pode ser atingida através do uso da razão. E Parmênides, por outro lado, diz que o ser é uno e que os sentidos enganam ao fazer entender essa unicidade do todo, que tudo é infinito. Então tendemos a entender as coisas de formas distorcidas, né? E aí o Platão vai constituir essa dialética entre o pensamento dos dois, resolvendo uma grande questão que foi permeada pelos pré-socráticos, já que nunca se tinha chegado a uma concepção do que seria a própria realidade, se é uma grande mutabilidade incessante das coisas ou se é uma infinitude, né, presente ali na perfeição do todo, né, por assim dizer. Então Platão vai estabelecer que há o mundo sensível e há o mundo inteligível. O mundo inteligível seria esse mundo onde tudo é perfeito, onde tudo está presente em sua própria essência, em sua própria verdade. Tudo é imutável e tudo é eterno. Lá as coisas têm um próprio funcionamento autônomo, ou seja, não dependem de nada mais, justamente porque as coisas são em si e para si. Tudo tem um funcionamento perfeito, uma forma perfeita e uma concepção perfeita que não precisam de símbolos para ser atingidos ou qualquer coisa dessa maneira. Platão diz que esse mundo inteligível só pode ser atingido pelo processo de reminiscência. A gente vai entender o que é o processo de reminiscência. Mas antes, a gente precisa entender o outro lado, o que é o mundo sensível. Para Platão, o mundo sensível é o mundo que a gente vive hoje, o nosso mundo, o mundo real, o mundo material. Enquanto o mundo inteligível seria um outro plano. E ele dirá o quê? A alma humana, em algum momento, esteve em contato com esse mundo inteligível. Portanto, a alma humana teve contato com a verdade em si, com a essência de todas as coisas e com a imutabilidade delas. Mas a alma está presa a um corpo. E esse corpo, ele não é infinito. Esse corpo está presente no mundo sensível. E quando a alma vem no corpo, né, é colocada nesse mundo sensível, ela esquece de como existe a verdade em si dentro de todas as coisas. Portanto, para Platão, o mundo sensível, que é novamente o mundo concreto em que vivemos, onde temos o nosso corpo e a nossa concepção, é um simulacro do que seria o mundo inteligível. Se no mundo inteligível tudo é perfeito e imutável, no mundo sensível tudo é imperfeito e mutável. Se no mundo inteligível tudo é infinito,
No mundo sensível, tudo é finito. O próprio corpo morre, nós morremos. E para Platão, quando morremos, a alma é colocada ao mundo inteligível. Ou seja, há um processo de saída dessa alma do corpo que é mutável, que é finito, para um plano onde tudo é imutável e infinito. E então esse mundo sensível, esse simulacro que não tem um funcionamento autônomo, mas sim imita o funcionamento daquele mundo inteligível, ele é constituído e criado através dos próprios sentidos. Para Platão, então, a verdade não pode ser atingida através dos sentidos e da concepção de mundo que a gente tem. Ela deve ser buscada de outra forma, que a gente vai entender. Como eu disse, então o corpo é mortal, mas a alma é imortal. E esse processo de esquecimento, quando a alma vem para o corpo e está presente no mundo sensível, é chamado de um processo de amnésia. Você tem esse esquecimento, você não lembra como é o mundo inteligível, mas essa verdade está inerente em você. Ela só precisa ser atingida, né? E Platão então coloca pra gente agora um grande conceito, que o plano inteligível só pode ser compreendido através do uso da razão, ou seja, do uso do logos. E por quê? Quando se usa a razão, quando se exercita o logos, automaticamente se distancia e se questiona os próprios sentidos. Ao fazer isso, para Platão, é colocada a noção então de que você estabelecendo como a sua realidade é um simulacro do mundo inteligível e buscando cada vez mais sair dessas camadas dos símbolos existentes, dos conceitos pré-criados e das verdades pré-estabelecidas, consegue se atingir esse mundo inteligível. Mas aqui a gente tem uma questão importante. Esse mundo inteligível, esse processo de reminiscência, ele só pode ser atingido pelo uso da razão. Só pode ter a concepção da passagem do mundo sensível para o mundo inteligível pelo uso da razão. Mas esse processo só se dá completamente com a morte do corpo. Porque quando o corpo, que é mutável, morre, ou seja, ele é mortal, ele deteriora. Mas a alma, ela é infinita, ela é perfeita em si. E ela pertence ao mundo inteligível, ao mundo das ideias, que é colocado por Platão. Esse mundo, onde está a verdade em si, só tem o processo completo justamente quando a alma se despreende, porque ela está presa dentro de algo que não condiz com a sua própria essência. Então, a morte representa essa passagem completa, né? E então, quando você está dentro do mundo sensível, você pode atingir quase um limiar desse processo de passagem ao mundo inteligível. Mas esse processo só se completa quando se há a morte do próprio corpo e a passagem da alma ao mundo inteligível. Ele dirá então que esse processo de recordação da essência, da verdade das coisas presente no mundo inteligível, que se constitui então o processo de reminiscência, que agora a gente vai entender o que ele se dá em 3 partes. Ele vai dizer que há uma parte da alma, e aqui tem uma dualidade entre se há 3 almas, mas também não se apeguem a isso. Não quero deixar vocês mais confusos, é só para deixar um pouco mais completa essa noção. Tem uma dualidade, por quê? Você pode interpretar isso de 2 maneiras. A alma pode ter 3 partes da própria alma, ou a alma você pode ter 3 tipos de almas diferentes. Platão coloca esse conceito pra gente e você pode interpretar eles de formas distintas. E vocês vão entender por que depois que eu terminar de explicar, e aí eu retomo para ficar mais claro. Então ele vai dizer que esse processo de recordação é dividido em 3 partes. A primeira seria a parte apetitiva. A parte apetitiva representa os instintos intrínsecos do ser, ou seja, as necessidades. Então aqui você pode entender como ou você tem uma alma que é uma alma apetitiva dentro de você, ou você tem uma parte da sua única alma que é a parte apetitiva. Contudo, ele deixa entender pra gente que é um processo de escalada, ou seja, a primeira alma, que é apetitiva, ela seria como se fosse a mais fraca, porque elas são os instintos naturais, são os sentidos. É o que faz com que a gente busque as coisas essenciais e no momento com que a gente precisa, né?
Já no segundo momento, essa segunda parte, vai ser a irracível. A irracível significa que é a parte emotiva, é aquilo onde se constituem os sentimentos e o agir através dos sentimentos, a forma como nos expressamos perante ao mundo. E essa seria então essa segunda parte. E aí novamente, você pode entender como você tem uma única alma que tem três partes, a apetitiva, a irracível e a racional, ou você pode entender que você tem três almas. Você tem a alma apetitiva, a alma irracível e a alma racional. A diferença é que se você tiver três partes numa mesma alma, você tem um processo então de como se fosse uma escalada dentro dessa sua própria alma, né? De utilizar, porque a finalidade dele, como eu disse, é o processo de passagem ao mundo inteligível pelo uso da razão. Aqui denomina-se então a reminiscência. E ele está dizendo, então, você tem uma alma mais fraca, uma mediana e a mais forte, seja uma parte da alma ou seja uma alma distinta. E a terceira parte é essa alma racional. A alma racional é isso que faz com que o ser tenha consciência de si, que se entenda a existência do mundo inteligível e do mundo sensível e que se entenda a autonomia de um e a dependência do outro, a originalidade de um e o simulacro do outro, e que, sobretudo, se entenda que os sentidos são a questão-chave de tudo isso, e de que a passagem só pode se dar, a passagem ao mundo inteligível, pelo próprio uso da razão, ou seja, a alma racional, que é a mais importante. E essa reminiscência, então, é esse conjunto dessas três partes, essa escalada do ser ao longo de sua vida, no entendimento de que se está presente no mundo sensível e se está indo ao mundo inteligível. Aqui, então, trago uma imagem para vocês, é a pintura de Rafael, que vai pintar isso lá no Renascimento, e essa arte chama A Escola de Atenas, essa pintura. E ela é muito interessante, e vou retomar ela nas próximas aulas também, porque, além da própria originalidade e grandiosidade da obra, ele representa uma grande parte da filosofia clássica nessa obra. Temos aqui, na centralidade da obra, dois homens. Um com o manto azul e o outro com o manto vermelho. A pessoa que está com o manto vermelho, à esquerda na imagem, é Platão. A pessoa que está no lado direito, né, ali, com o manto azul, é Aristóteles. A gente vai entender melhor, e por isso eu disse que vou retomar essa pintura, quando a gente ver a noção que Aristóteles tem e estabelece na filosofia, sendo que Aristóteles vai ser um discípulo de Platão. Mas, só para a gente compreender um pouco já, Platão aponta para cima, porque ele está dizendo que a essência das coisas está presente no mundo inteligível, no mundo das ideias. Aristóteles aponta para baixo, dizendo que a verdade pode ser atingida sim nesse plano material, no mundo sensível denominado por Platão. Eu não vou adentrar o mérito aqui da própria filosofia aristotélica, justamente para a gente não confundir as coisas. Mas é legal de pensar que no lado esquerdo, no lado de Platão, estão situados diversos filósofos que estabelecem essa noção de uma filosofia mais metafórica, mais abstrata, mais do pensamento da essência das coisas. E todo mundo que está do lado direito, ao lado de Aristóteles, vai estabelecer para a gente uma nova ordem da filosofia, uma filosofia que se remete mais ao próprio mundo material, a algo mais concreto e experimental. Tanto é que a filosofia estabelecida por Aristóteles vai ser muito importante no conceito que temos hoje do método científico, né? Mas eu quis trazer a imagem aqui mais para a gente se familiarizar também sobre alguém que é o Rafael, de uma grande importância no Renascimento, né? E que a gente vai ver mais para frente, tanto em filosofia quanto em sociologia. Eu vou parar por aqui, porque creio que a aula já ficou um pouco longa. Então eu vou postar isso como a primeira parte dessa aula, né? Porque no nosso planejamento reservei duas aulas para Platão. Então essa seria a nossa primeira aula para a gente discutir todos esses conceitos mais metodológicos mesmo, tanto de Sócrates, tanto de Platão. E aí na segunda parte eu volto para explicar um pouco do mito da caverna, que é algo um pouco mais conhecido, né? Mas que explica bastante para a gente do que seria a teoria das ideias, de como isso se aplica. E também faz que a gente entenda
como processo de filosofia, como superação do mito, se dá também por parâmetros já estabelecidos pelo próprio mito. Então, Platão vai ser um exemplo de estabelecer um mito como forma de explicação de algo, mas não algo apenas sobrenatural, mas algo meramente filosófico. Então, espero que vocês se cuidem, que essa aula tenha sido boa. E novamente estou aqui à disposição para tirar dúvidas, para falar sobre outros assuntos, para tentar novos formatos. E agradeço a quem viu até aqui. Um abraço e se cuidem.